Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula com o professor João Paulo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de vizinhança. Bom pessoal, para falar sobre vizinhança eu gostaria de iniciar trazendo alguns exemplos. O primeiro é o seguinte: se f de x é igual a x² menos x dividido por x menos 1 e g de x é igual a x, é verdadeiro afirmar que f é igual a g? Então vamos pensar um pouquinho nessa informação. A princípio, a gente olha para essas duas funções e enxerga leis de formações completamente diferentes. Então, a nossa primeira ideia é de que sim, elas são diferentes. Mas vamos analisar com o auxílio de uma calculadora gráfica. Bom, pessoal, então vamos trabalhar com o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, nós temos, já deixei aqui para facilitar para nós, as duas funções, f de x igual a x² menos x sobre x menos 1 e g de x igual a x. Vou começar pela segunda função. É um gráfico bastante conhecido já. Vou colocar aqui só para nós verificarmos o que acontece. Ó, g de x igual a x. Pronto. Esse gráfico em azul aí. Uma reta. Para cada valor de x, a gente tem que o y tem o mesmo valor, né? Ou seja, g de x igual a x, y igual a x. Então, quando x é 3, y é 3. Quando x é 2, y é 2. E assim por diante. Agora vamos ver o que acontece com a f. Vamos digitar aqui. F de x igual a x ao quadrado menos x dividido por x menos 1. X menos 1, pronto. Fez o outro gráfico aqui e presta atenção. O que aconteceu? Eu até vou mudar a cor da F aqui para ficar mais fácil da gente analisar. Configurações, cor, vou colocar vermelhinho aqui. Pronto, a F está de vermelho. Vou apagar, vou esconder a G. Observe o gráfico da F. É um gráfico muito parecido com o gráfico da G. Vou voltar a G aqui e ocultar a F. Olha só, a gente está vendo a G e agora a F sobrepondo a G. Então, são gráficos idênticos. E aí a gente já começa a pensar, mas será que elas são iguais? Observem que tem um detalhe aqui no gráfico. A gente precisa observar que tem um círculo aqui, um ponto sem cor, né? A gente chama de um ponto aberto, aqui nas coordenadas 1 e 1. Por que será que isso acontece? Vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente estudar um pouquinho sobre as leis algébricas dessas duas funções e tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, pessoal, então, voltando aqui, a gente tem que a nossa f de x é x ao quadrado menos x dividido por x menos 1. E a g de x é igual a x. Se a gente olha para o domínio dessas duas funções, a gente vai perceber que a g não tem nenhuma restrição, ou seja, o domínio dela pode ser qualquer número real. Mas a f tem. A f é uma função racional. A sua lei de formação é uma fração algébrica e o seu denominador é x menos 1. Ou seja, dependendo do valor que o x assume, o denominador pode ser zero. E não podemos fazer divisão por zero no conjunto dos números reais. Ou seja, a gente precisa eliminar esse valor do domínio. Não faz parte do domínio natural dessa função. Então, a primeira análise seria uma análise de domínio. E aí, vamos fazer isso aqui rapidamente. Teríamos o seguinte, ó. O denominador da f é x menos 1. Mas o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de 1. Repara que no nosso gráfico que a gente viu agora há pouco, ó, esse daqui, aparece uma bolinha aberta exatamente aqui no ponto 1 e 1. Ou seja, quando o x é 1, a gente tem a função não está definida. Então é o que está acontecendo aqui. Isso acontece porque não pode ter divisão por zero. Então a gente pode escrever que o domínio de f são todos os reais, exceto o 1. Então pode ser qualquer valor de x, exceto 1. Quando a gente analisa a g não tem nenhuma restrição. Então a gente pode escrever que o domínio da g são todos os números reais. Ou seja, a diferença entre a f e a g estaria no domínio a princípio. Podemos fazer uma análise agora
pensando por que essas funções com leis de formações tão distintas geram gráficos idênticos, ou muito parecidos, né? Tem uma pequena diferença, então não são idênticos. Vamos ver o que acontece com a lei de formação da f. F de x é igual a x ao quadrado menos x dividido por x menos 1. Repare que o numerador da f, eu posso colocar o x em evidência, já que ele é um fator comum. Ou seja, x ao quadrado menos x é a mesma coisa que x que multiplica x menos 1. E aí, nós vamos ter x menos 1 dividido por x menos 1. Como a gente já garantiu aqui no domínio que o x não pode assumir o valor 1, então eu não vou ter o problema da divisão por zero. Então eu posso cancelar aqui, porque eu estaria dividindo um número por ele mesmo, todo número diferente de zero dividido por ele mesmo é 1, multiplicar por 1 não faz diferença, e aí a gente teria o seguinte resultado, então, f de x igual a x. Observe que esse resultado faz com que a lei de formação da f seja idêntica à lei de formação da g, exceto pelo domínio. Portanto, elas vão ter o mesmo gráfico em todos os pontos, exceto em x igual a 1. A g está definida em x igual a 1, a f não. Então, pessoal, vamos analisar graficamente essa situação. A gente tem aqui o gráfico, né, da função f, e aí a gente já viu que o x tem que ser diferente de 1, ou seja, o domínio de f são todos os reais menos 1. Bom, o que vai acontecer aqui? Quando a gente pega o x igual a 1, marca esse ponto aqui, ele está na altura do y igual a 1. Então esse ponto não está definido para f. Mas se eu analiso a vizinhança desse ponto, então vamos ver o que acontece aqui na vizinhança. A gente tem plenamente condições de definir os valores de x. Então eu não sei, f de 1 não existe, não está definido. Mas valores próximos de 1 eu consigo. Por exemplo, valores que estão à esquerda de 1, ou seja, que são menores que 1. Facilmente eu colocaria aqui a imagem dele aqui e encontraria esse valor próximo de 1. Suponha que esse valor seja 1A. Então eu encontraria aqui, nessa região aqui, eu teria um A aqui, e aqui facilmente encontraria um F de A. Se eu pego um valor à direita do 1, ou seja, um pouco maior que 1, facilmente, vou chamar esse valor aqui de B, eu encontraria aqui F de B. Então, eu conseguiria fazer esse cálculo facilmente. Eu só não consigo calcular F de 1. O único valor que não estaria aqui definido é F de 1, ou seja, eu consigo determinar valores da função F que estão na vizinhança de 1, estão próximo de x igual a 1, mas não consigo saber o valor de 1. Então, é mais ou menos isso que acontece, por isso que essas funções são diferentes. Vamos trabalhar agora com outro exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 1 dividido por 1 menos x. Bom, o procedimento mais comum para se construir gráfico no ensino médio é usando as tabelinhas. Acredito que vocês vão lembrar disso. Então, eu já coloquei uma tabelinha aqui para a gente pensar um pouquinho sobre elas. E meu objetivo hoje é mostrar para vocês que nem sempre essas tabelinhas são confiáveis. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com essa função e eu já deixei aqui alguns valores preparados aqui para a gente trabalhar. São os valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então vamos lá. Bom, quando x é menos 2, eu posso substituir aqui na função x por menos 2 e a gente teria mais ou menos o seguinte, ó. F de menos 2 seria 1 dividido por 1 menos 2. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1 mais 2, que é a mesma coisa que 1 terço. Vamos calcular f de menos 1. Seria 1 dividido por 1 menos 1. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 1 mais 1, que é a mesma coisa que 1 meio. Vamos calcular f de 0. Seria 1 dividido por 1 menos 0,
é a mesma coisa que 1 dividido por 1, que é a mesma coisa que 1. F de 1 seria 1 dividido por 1 menos 1, seria 1 dividido por 0, e aí a gente sabe que não há divisão por 0. E por último, F de 2 seria 1 dividido por 1 menos 2, isso é a mesma coisa que 1 dividido por menos 1, isso vai ser igual a menos 1. Então a gente teria 1/3, 1/2, 1, não existe, menos 1. Os valores para a gente completar aqui na F, eu vou completar nessa parte aqui para a gente poder colocar no gráfico. Então os valores são 1/3, 1/2, então 1/3, 1/2, 1, não existe, e menos 1. Conferindo. Certinho, são esses os valores. Aí aqui a gente consegue definir alguns pontos. Ó. O primeiro ponto seria menos 2 e 1/3, seria esse ponto aqui. O segundo ponto, o ponto B, seria esse aqui. O terceiro ponto, o comum a gente não conseguiu, a função não está definida. E o terceiro ponto seria o ponto, aliás, o quarto ponto seria o ponto D. Então a gente teria os pontos A, B, C e D. Marcando no gráfico, a gente teria o seguinte, ó, ponto A, quando x é menos 2, y é 1/3. Então, 1/3 seria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, seria esse ponto aqui, o ponto A. Ponto B, quando o x é menos 1, y é meio. Então, quando x for menos 1, y vai ser meio. E esse ponto aqui é o nosso ponto B. Quando o x, o ponto C, é 0 e 1. Então, quando o x é 0, y é 1, vai ser esse ponto aqui. É o nosso ponto C. E por último, o ponto D, 2 e menos 1. Quando o x for 2, y vai ser menos 1. Então, está aqui o nosso ponto D. Todos esses pontos são pontos da função, mas eles não são o gráfico da função, são apenas 4 pontos. O domínio dessa função tem todos os números reais, exceto o número 1. Então, o domínio dessa função tem uma infinidade de pontos, e a gente só conseguiu desenhar 4. Quando a gente usa o método da tabelinha, a gente faz isso, desenha 4 pontos e tenta ligar esses pontos. Então, normalmente o que a gente faz é pegar e tentar fazer isso aqui com o gráfico, ó. Ligar os pontos. Mas a gente começa a ter dificuldade porque a gente não sabe como ligar esses pontos. Será que essa forma aqui é a forma correta? Será que o gráfico passa por aqui? Mas como que eu vou fazer com o valor de 1 que não está definido na função? Se não está definido, o gráfico não pode passar por aqui. Se o gráfico não pode passar por essa região do x igual a 1, como que ele vai chegar nesse ponto D? Será que ele faz uma curva? O que acontece? Ou seja, o que acontece com o gráfico na vizinhança de 1? Então, lembra que eu falei no slide anterior sobre a ideia de vizinhança, né? Às vezes a gente não consegue definir um ponto na função, mas eu consigo trabalhar com pontos na vizinhança daquele ponto ali que está indefinido. É esse caso. Eu preciso desenhar um gráfico, mas eu não estou compreendendo o comportamento dele. Eu sei que ele não está definido em x igual a 1, mas ele está definido na vizinhança de 1. Como será que o gráfico se comporta na vizinhança de 1? A tabela aqui, ela é falha, né? E um dos motivos dela ser falha, pelo menos para dar ideia intuitiva para nós, é porque ela tem poucos pontos. Se eu colocasse muitos pontos nessa tabela, talvez ela ficaria mais fácil a gente compreender e colocar esses pontos aqui também no gráfico. Então, a gente pode tentar fazer isso utilizando uma planilha de cálculo. É o que a gente vai tentar mostrar para vocês agora, utilizando uma planilha do Google. Então, eu já deixei para vocês preparada essa planilha aqui. Essa planilha na coluna A, a gente vai colocar os valores de x, na coluna B os valores de f de x. A função é essa daqui, 1 dividido por 1 menos x. Já deixei a fórmula pronta aqui também, ó. Vocês podem perceber que, colocando os valores de x na coluna A, o primeiro valor estaria na linha 2, ó. Ou seja, na célula A2. A gente já calculou lá, por exemplo, quanto que é f de menos 2. Ó. Quando eu coloco menos 2 aqui, ó,
0,33. É a mesma coisa que 1/3. Calculamos também f de menos 1. Ó. Quando eu coloco menos 1, era meio, 1 meio, ou 0,5. Calculamos f de 0, que deu 1. Ó. Certinho, aqui está 1. E calculamos f de 1 a gente não conseguiu calcular porque não estava definido. O que acontece quando eu coloco 1 aqui? Ó? Aparece esse símbolo aqui que significa que tem um erro porque não pode haver divisão por zero. É o problema do domínio. Calculamos com 2. Quando a gente colocou 2, olha o que aconteceu. Deu menos 1, exatamente como a gente fez na nossa tabelinha. Exatamente como a gente fez na nossa tabelinha. Bom, aí, mas, lembra do problema? A gente queria saber o que ia acontecer com o gráfico quando ele estava próximo de 1. Então vamos ter que trabalhar com isso. Pegar valores próximos de 1. Mas espera aí, um valor próximo de 1, ele pode ser menor que 1 ou pode ser maior que 1. Então a gente vai ter que dividir em dois casos. Vamos trabalhar no primeiro caso, então. Valores próximos a 1, mas sempre menores que 1. A gente pode ir aproximando. Poderia ser, então, o 0,9. Coloquei o 0,9 aqui, ó. Pronto, f de 0,9 é 10. Então, se eu substituir o 0,9 aqui, eu vou chegar no valor 10. Mas, vamos ver o que acontece se eu pegar um valor ainda mais próximo de 1, só que menor que 1. Poderia ser o 0,91. Concordam que o 0,91 é maior que o 0,9? Olha só quanto que já deu aqui. Deu 11. Posso ir aproximando mais ainda. 0,92. Está mais próximo de 1. 12,5. E aí, se eu uso o comando de arrastar aqui da planilha, ele faz isso automático para a gente. Consegui ir até o 0,99. Olha só. F de 0,99 está dando 100. Presta atenção. F de 0,9 era 10. F de 0,99, que está bem mais próximo do 1, é 100. O que acontece se eu pegar valores ainda mais próximos de 1? Bom, eu posso escrever 0,99... Opa, desculpa, eu escrevi errado. 0,991. Olha só, a gente tem valores mais próximos, a gente tem um valor mais próximo ainda de 1, e agora está dando 111,11 aproximadamente. Mas poderia fazer o 0,992. A gente teria o 125. Se eu arrastar aqui novamente, eu vou ter isso daqui, ó. Repara que o f de 0,999 está dando 1000. Bom, mas eu posso continuar com essa lógica. 0,9991, 0,9992. E aí, vou usar o comando de arrastar aqui para ser um pouquinho mais rápido. Olha só o que está acontecendo. 0,9999 está dando 10.000. Eu posso fazer isso infinitamente. Posso aumentar quantas casas eu quero. Posso fazer de novo. E aí, o que vai acontecer? Agora, a gente está chegando aqui no 100.000. Então, reparem que eu posso colocar quantas casas decimais eu quiser, ou seja, esse processo nunca vai ter fim. Eu posso ir sempre aumentando valores aqui, mas nunca vou chegar no 1. Ou seja, eu vou estar na vizinhança de 1, porque esses valores são muito próximos de 1, mas nunca vai ser 1. São sempre menores que 1. Então, resumindo, eu estou pegando valores cada vez mais próximos de 1, mas sempre menores que 1. A função está dando valores cada vez maiores, então ela está crescendo infinitamente. Ou seja, a tendência é que esse gráfico cresça infinitamente. Então, quando a gente volta lá para o nosso desenho, a gente pode tentar entender esse comportamento. Voltando aqui para o nosso desenho. Essa reta vertical aqui, que eu estou pontilhando, seria a reta que tem as coordenadas de abscissa, as coordenadas do x igual a 1. Ou seja, se o gráfico tivesse definido em x igual a 1, ele tocaria essa reta em algum lugar.
mas não está. A gente já viu que o x igual a 1 não faz parte do domínio dessa função. E a gente já viu que quando o x vem se aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, ele está cada vez mais próximo de 1, mas sempre menor que 1, o gráfico vai crescendo infinitamente. Então, o que acontece com o gráfico? Ele vai fazendo isso daqui, ó. Vai crescendo muito rápido, mas não chega a tocar nessa reta vertical aqui, ó, porque a função não está definida aqui. Então, o comportamento do gráfico seria mais ou menos esse. Depois, a gente se preocupa um pouco com o comportamento nessa região aqui. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com a ideia de vizinhança e eu quero que vocês entendam por que é necessário a gente trabalhar com essa ideia de vizinhança. Bom, a gente fez análise do lado esquerdo do 1, ou seja, valores cada vez mais próximos de 1, mas sempre menores que 1. Repare que o ponto D ele está do lado direito e ele está na parte de baixo do gráfico. Então, o que será que acontece na região do ponto D? A gente pode analisar isso também. Mas como ele está à direita, então a gente poderia pensar o que acontece com o gráfico quando ele se aproxima de 1, mas do lado direito. Ou seja, eu vou estar pegando valores maiores que 1. Então, eu vou tentar fazer isso daqui, ó. Vou me aproximar de 1, mas com valores sempre maiores que 1. Então, eu vou pegar valores de x cada vez mais próximo de 1, mas sempre maiores que 1. Eu vou estar me aproximando a 1 pela direita. Então, vou fazer essa mesma análise aqui no gráfico. Então, a gente vai pegar valores cada vez mais próximos de 1, mas sempre maiores que 1. Ou seja, eu posso pegar um valor e ir diminuindo. Eu poderia pegar, por exemplo, o 1,1. Quanto que seria f de 1,1? Seria menos 10. E se fosse 1,09? Seria menos 11. Eu posso ir diminuindo aqui, ó, 1,08, 1,07 e assim por diante, até chegar no 1,03, 1,02, 1,01. Olha só, está dando menos 100. Então, a gente vê o comportamento se repetindo, mas agora ele está com sinal negativo. Vamos continuar essa análise. Ó. Qual que é o número que é menor do que 1,001, mas ainda assim é maior que 1? Poderia ser 1,009. E aí a gente teria o 111 aqui. Arrastando aqui, ó, a gente continua na mesma lógica, 1,008, 1,007, 1,006, e a gente vê que o valor da função agora está ficando cada vez menor. Fica com um módulo maior, mas como é negativo, então o valor está decrescendo, está ficando cada vez menor. Vou continuar aqui até 1,001. Olha só, já está no menos 100, e aí eu posso ir aumentando as casas decimais. Então, vou colocar aqui 1,0009. E aí, vou continuar esse exercício. – 1,001 já vai estar no menos 10.000. E posso fazer a mesma coisa de novo. 1,00009. De novo, vou arrastar aqui. Até no 1,0001. E aí está dando menos 100.000. Olha, a gente tinha colocado 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais aqui do lado esquerdo, né? E aí ele foi lá para o 100.000. Agora a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5 casas aqui do lado direito e ele está indo para o menos 100.000. Nessa situação ela tem um comportamento bastante simétrico, mas nem sempre vai ser assim. Qual que é o importante da gente perceber aqui? Eu estou pegando valores cada vez mais próximos de 1, mas sempre à direita de 1. E a função está dando valores cada vez menores. O módulo maior, mas como é negativo, então a gente diz que o valor é menor, ou seja, isso está indo para valores cada vez menores. Analisando no gráfico, a gente vai ter o seguinte.
Quando o x se aproxima de 1 pela direita, o gráfico vai ficando cada vez menor. Então ele vai passar aqui pelo ponto D, vai vir descendo, descendo, descendo. E aí, quanto mais próximo de 1 ele chega, menor ele fica. Ele vai ter um comportamento mais ou menos assim, certo? E aí depois a gente vai estudar o que acontece com o gráfico quando ele vem nessa direção aqui, tá bom? Por enquanto, o que é importante vocês entenderem? Essa análise do gráfico na vizinhança do 1. A gente está estudando o que acontece com a função quando os valores do x do domínio se aproximam de um ponto específico. No exemplo, é o 1. Né? Desenhando isso aqui de outra forma, nós teríamos o seguinte. Ó. Aqui a gente tem o eixo x, e aí a gente tem um ponto no eixo x, que é o 1, e a gente estudou o que acontece com a f de x quando o x se aproxima pela esquerda do 1 e pela direita. Ou seja, a gente pegou valores na vizinhança de 1. Então, o que a gente chama de vizinhança são esses valores aqui, ó. Se eu estudo a vizinhança de um ponto, eu estou estudando valores que estão próximos a um ponto, podem ser maiores ou menores que esse ponto. Eu estou estudando valores que estão cada vez mais próximos do 1, ou seja, cada vez mais próximo de um ponto, mas que não chegam a ser esse ponto. E esse mais próximo pode ser o tanto que eu queira. Vocês viram na tabela que eu fui só aumentando casas decimais, eu sempre vou conseguir um valor mais próximo ainda do 1, mas que não vai ser o 1. Esse mais próximo pode ser pela esquerda, ou seja, valores sempre próximos de 1, mas sempre menores que 1. E também pode ser pela direita, ou seja, valores cada vez mais próximos de 1, mas sempre maiores que 1. E com isso, a gente está vendo a ideia de vizinhança. Então, essa região aqui, que eu desenhei para vocês, nas proximidades de 1, é o que a gente chama de vizinhança. Certo? E essa ideia de vizinhança é muito importante para a gente compreender o conceito de limite. Daqui a pouco nós vamos trabalhar sobre isso.